Pronto, nós estamos a estudar um livro muito interessante nesses domingos, que é o livro de Ruth, é um relato, uma história que nós temos dentro das nossas Bíblias, sim, que até agora fizemos já os primeiros dois capítulos do livro. O livro é muito curto, tem apenas quatro capítulos, mas há tanta coisa que falar no livro de Ruth, que é importante que nós tomemos o tempo para pensar e para também perceber o que está acontecendo na história. Vamos fazer só um pequeno resumo daquilo que já falamos, que já limos no livro de Ruth. No capítulo 1, nós vemos a história de uma família que, no meio de uma crise muito grande dentro da sua região, não é? Que é Belém, uma aldeia, um povo muito pequeno que depois iria ser famoso por aquilo que iria acontecer um tempo depois, não é? Ali. Ah, mas essa família, com o homem, o marido, o pai de família, que se chamava Elimelec, ele pega a sua mulher e dois filhos que tinham e vai para outro país, que o nome do país é Moab. Ali em Moab, eles se estabelecem e ficam por volta de 10 anos. A coisa triste que acontece é que Elimelec morre lá. Ele deixa a sua mulher, a Noemi, viúva. Entre esse tempo, eh, os filhos de Noemi, eles se casam, encontram mulheres, se casam com duas mulheres, uma delas tem o nome de Orfa, outra o nome de Ruth, não é? Só que também, tanto, ou seja, o filho, não é? Os nomes são um bocado complicados, Malom e Quelião, morrem também lá em Moab, então fica aquela família cortada ao meio, não é? E ficam três viúvas, Noemi, Orfa e Ruth, desamparadas, sem ninguém que possa os proteger. Nesse tempo, Noemi ouve que em Israel, ou seja, na região de Judá, ali em Belém, Deus tinha lembrado da nação e o tempo de bênção estava a voltar. Então, há de novo fartura e ela toma a decisão, Noemi toma a decisão de voltar para a sua terra. E ela fala tanto com a Orfa e a Ruth que não é necessário que elas a sigam, não é? E que elas eram livres de poder refazer a sua vida ali na sua terra. Só que uma delas volta, Orfa, mas outra fica com ela, não é? E até renuncia à sua nacionalidade, à sua família, a seus deuses, sim? E ela fala que vai seguir a Noemi aonde Noemi fosse. E isso é uma coisa muito interessante, sim? E o detalhe interessante que ao final de cada capítulo há um pequeno detalhe que nos conecta com o próximo, é que eles chegam a Belém no início, sim, do tempo que o trigo e a cevada tinham que ser recolhidos. E isso dá uma ideia de aquilo que iria acontecer. No princípio da cega da cevada, e do trigo. O capítulo 2 já nos apresenta outro panorama, já Ruth e Noemi estão estabelecidas na casa onde eles iriam ficar, mas alguém tinha que trabalhar. Então, Ruth toma a iniciativa, e falamos isso no domingo anterior, ela vai, fala com a sogra e fala, eu vou procurar, eh, mantimento, vou procurar trabalho e alguém que me permita trabalhar no seu campo. Sim. Ruth vai, sim, chega a um campo, chegando a esse campo, ela começa a recolher, começa a trabalhar, mas ela não sabia que esse campo era o campo de Boaz, sim, um parente de Elimelec, e que, o que nós falamos no domingo anterior, por trás de tudo isso, o Deus de Israel estava a gerir os fios da história, e até o ponto de levar Ruth aos campos de Boaz. Estando lá, ela trabalha e ela
mostra que uma mulher é corajosa, uma mulher que não tem medo de trabalhar, está lá. Boaz chega, sim, Boaz conhece a Ruth, ele pergunta por ela, ele fala com o seu servo, e depois fala com a Ruth, não é? E até fala coisas interessantes, como que ele iria a providenciar o que ela precisava, que não precisava ela procurar outros campos, que ele iria a protegê-la, não é? E tudo isso depois dá uma conversa entre Ruth e Boaz, e Ruth pergunta, por que o Senhor é tão bom comigo? Eu sou estrangeira. Sim, e ali nós precisamos lembrar que os estrangeiros, principalmente os moabitas, não tinham direitos em Israel. E a resposta de Boaz é muito interessante, não é? Porque ele ouviu tudo que ela tinha feito pela sua sogra, e não somente isso, ela tinha vindo a se refugiar sob as asas do Deus de Israel. Então, é muito interessante isso. Só que hoje nós queremos fazer uma coisa um pouco diferente, para que nós possamos perceber o alcance de tudo que está acontecendo e que vai acontecer no livro de Ruth, agora que estamos na metade. Nós precisamos perceber um pouco do contexto cultural, sim, e por que o autor do livro de Ruth nos fala de alguns detalhes que nós não percebemos, talvez, até porque que isso é importante. Mas, então, eu queria hoje dedicar tempo a isso, para que nós possamos perceber, e isso nos vai ajudar depois, quando nós sejamos estudar o capítulo 3, o capítulo 4, entender e perceber quão grande realmente é a soberania e o trabalho do nosso Deus na vida das pessoas. E eu queria usar como base de nossa conversa hoje o capítulo 2 de Ruth, o versículo 20, só para lembrar o que estava acontecendo ali. E diz ali, Ruth, capítulo 2, versículo 20, então Noemi, está a falar com a Ruth, então Noemi disse a sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais, Noemi, esse homem é o nosso parente chegado e é um dentre os nossos resgatadores. Sim? E é um dentre dos nossos resgatadores. Noemi, se vocês lembram, ela encerra o capítulo 1 com uma amargura, ela estava amargurada mesmo, a fala dela, até ela está a pedir que o seu nome seja mudado, não de Noemi, que significa que ficava uma pessoa alegre, assim, mas que passe para Mara, que significa amargurada. Mas agora, nesse versículo, é como que Noemi começa a acordar e ver que alguma coisa está acontecendo, porque ela viu todo o fruto do trabalho de Ruth, não é? Como ela foi abençoada, a Ruth conta para ela as coisas que o Boaz tinha falado, então Noemi acorda, sim? E ele fala, certo, ele é o nosso parente, sim? Ele é o nosso parente, ele é alguém bom, e isso que diz aqui, não é? E que bom que ele não tenha esquecido o seu, o seu trato para com os vivos, assim como foi para com os mortos. Então, queria focar nessa segunda parte, onde ela fala que Boaz é um parente chegado, mas Noemi diz ali uma coisa muito interessante, que esse homem é o nosso parente chegado e é um dentre os nossos resgatadores, ou um dentre os nossos remidores. O que significa isso? Sim? E para que nós possamos entender isso, nós possamos lembrar duas coisas que aconteciam na cultura de Israel, que formavam parte da maneira de viver dos israelitas e também que faziam parte da lei que o Senhor tinha dado. Sim? E há duas figuras
que os nomes talvez sejam um bocado difíceis, mas eu vou tentar colocar aqui para que possam me acompanhar. Há duas figuras que se usavam, não é? Figuras legais que se usavam e se praticavam no tempo da Ruth e no tempo do Antigo Testamento. Um deles era aquilo que era conhecido como o levirato, sim, levirato, e outro é conhecido como o parente remidor, sim, o que seria na língua hebraica o Goel ou Gaal, isso depende da como que se pode pronunciar. Então, essas duas figuras entravam em jogo quando existia algum problema dentro das famílias. E vamos a falar um bocadinho disso. Então, eu peço que vocês possam me acompanhar na leitura de Deuteronômio, capítulo 25, e ver o que diz ali o texto, para que nós possamos entender de que estamos a falar, sim? Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, diz assim: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel? Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome de Israel, não quer fazer comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Esse aqui o texto base que nós podemos ter para a questão do levirato. Ou seja, o que é o levirato? Levir significa cunhado, simplesmente, não é? Então, a lei do levirato, sim, falava que a família, principalmente quando estamos a pensar em uma família grande, sim, e ali nós temos o versículo 5, quando diz, os irmãos que morarem juntos, uma grande família, ah, significava a obrigação de um irmão tomar a mulher do irmão que morreu. Vamos supor, tem um irmão mais velho, ele casou, daqui a pouco tempo ele morre, não é? Não tem filhos, então ele tem a obrigação de tomar a mulher do seu irmão, sim? Exercendo para com ela a responsabilidade de irmão do marido. Por quê? Por que que era isso? Por que que se fazia isso? Se fazia para que a herança familiar e o nome do irmão possa continuar. Então, por isso que é interessante como o texto coloca aqui, não é? No versículo, nós podemos ler no versículo 6. Deixa-me. Sim, versículo 6 diz: e será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel? Essa é uma coisa interessante. Então, o primogênito que nascesse daquele novo casamento, a viúva com o irmão do seu marido falecido, o primeiro filho seria considerado como filho do que morreu, sim? E levaria o seu nome, a herança, tudo que correspondia a ele para manter isso, sim? E é muito interessante. Nós temos um caso na Bíblia que é muito conhecido, que é o caso da Tamar, que estava casada com um dos filhos de Judá, sim, um dos filhos de Jacó, que depois iriam a iniciar as tribos, as diferentes tribos. Tamar casou-se com um dos seus filhos,
e o filho morre, sim, casa com outro filho, o filho volta a morrer, sim, e assim até que Judá esconde o último filho para não dar a sua nora, porque tinha medo, não é? Havia ali um problema. Isso ah, produz toda uma situação terrível, e os irmãos podem ler sobre essa história em Gênesis capítulo 38, onde vão encontrar a história de Tamar e Judá bem, bem eh, em detalhe, sim. Ah, é interessante que essa lei, voltando aqui ao Deuteronômio, a lei do levirato, ah, parece ser que não era uma obrigação absoluta, porque ali nós vemos, versículo 7 ao versículo 9, que poderia ser recusado, sim, mas, e isso tinha que ser uma cerimônia pública, essa recusação tinha que acontecer uma cerimônia pública, e podia recusar, não é? Mas havia uma certa responsabilidade e o plano era justamente perpetuar a vida e o nome do falecido. Esse era isso que era o desejo de essa lei. Sim? Fatores econômicos, tais como manter inteira a propriedade da família, tinham talvez alguma importância, mas o desejo de ter filhos, especialmente filhos homens, para manter vivo o nome e a herança do pai, que eram crucialmente importantes. Então, nós temos, de um lado, o levirato, sim, que era uma questão que acontecia dentro do contexto e era conhecido, não é? Por isso que vocês vão poder ver aqui em Ruth, no capítulo 3, ah, Ruth capítulo 3, versículo 17. E dice, começou confirmar aqui. Desculpa, está a fugir o versículo, mas Noemi fala para Ruth que existia a possibilidade que Boaz fizesse isso. Ruth 3:13. Ruth 3:13 diz assim: fica aqui esta noite e será pela manhã. Desculpe, é Boaz falando para Ruth. Se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. É uma conversa que acontece no capítulo 3, onde a Boaz fala para Ruth, sim, que é certo, ele é parente, mas havia outro parente mais cercano, que era um parente mais de perto do Elimelec, que ele tinha direito sobre a, o direito de levirato, não é, de casar com a Ruth, e que Boaz iria a cuidar disso, não é? Mas podia ser que ele recuse isso, era uma possibilidade, então se ele recusava, Boaz iria a assumir essa função. Então, uma primeira lei, uma primeira questão cultural ali no povo de Israel é o levirato, e o outro, que nós já falamos, é o parente remidor, sim, o parente resgatador, o Goel. E para isso vamos ler em Levítico, capítulo 25, versículo 47 ao 49. Sim? Diz assim, Levítico 25, Levítico 25, versículo 47 e 49. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois de que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. O seu tio ou o filho de seu tio o resgatará. Ou um dos seus parentes, da sua família, o resgatará. Ou, se sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. É interessante a questão aqui do resgate, não é? Do resgatador, ou seja, no primeiro momento estamos a falar do cunhado, sim, da família de perto, que tinha que assumir a obrigação de
de casar com a viúva, mas aqui estamos falando de um parente, sim, poderia ser um parente ah, cercano, um parente mais de longe, mas havia uma obrigação. E há quatro funções específicas tinham esse resgatador, esse parente resgatador. No antigo Israel, referências às leis antigas, não é? No Pentateuco, que nós podemos encontrar. Se nós vemos em Levítico 25, um bocadito mais para cima, no versículo 25, vamos a ver que há eh, um detalhe ali, diz, quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu a seu irmão. Então, quando uma pessoa era reduzida à pobreza e fosse forçada a vender parte da sua terra, ou toda a sua terra, o parente remidor, o goel, compraria de novo, não é? Para que não saia da família aquela propriedade, sim? Nós já limos no versículo 47 e 49, quando uma pessoa tivesse dívidas e por causa de pagar essa dívida tinha que se vender a si própria, não é? O parente resgatador, o parente resmidor, o goel, compraria, pagaria o preço para resgatar o seu parente. Não significa que o parente ficava sendo possessão dele ou escravo dele. Significava que ele estava a saldar a dívida para que a questão da escravidão acabasse. A outra situação onde o parente resgatador, o parente remidor tinha que entrar, e nós vemos isso em Números, capítulo 35, Números, capítulo 35, no verso 19 até o verso 21, diz assim: o vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Essa era uma parte da lei, era muito interessante, não é? Onde aquele que matasse alguém e o fizesse de uma maneira com intenção, sim, um parente, pode ser um irmão ou um parente próximo daquela pessoa, poderia assumir a vingança. E aí se é chamado também o parente remidor. Sim? Ou seja, pagar olho por olho aquele que tinha matado o seu parente. É uma parte terrível da responsabilidade do parente remidor ou do goel. E outro caso que se pode ver na Bíblia é que quando o chefe de uma família morre sem deixar herdeiros de sexo masculino, o goel se casa com a viúva para procriar um filho para o falecido. E ali nós já falamos, há uma mistura entre o levirato, sim, aquele cunhado, e também ele atua como um parente remidor, como um goel. Então, temos duas figuras. Sim, eu espero não estar a fazer muito barulho, muito embrulhar muita coisa, mas a questão é, são duas figuras, duas situações que se davam culturalmente naquela época, e era também uma questão legal, onde alguém assumia responsabilidade por outros, no lugar do outro. Sim. Hoje em dia, na nossa cultura, nós não temos isso e até parece ser muito, muito estranho. Mas nós precisamos entender essas situações para poder perceber o que está acontecendo no relato de Ruth. Por que isso é importante? Sim? E por que aparece Boaz? E agora sim, voltando já ao livro de Ruth, nós podemos ver alguns textos que nós já limos. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1 de Ruth, diz ali, tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, de família de Elimelec, o qual Boaz. Outras versões colocam ali que ele era rico. Sim? Ou seja, por que a Bíblia dá esse detalhe? Dá esse detalhe porque por trás
está a questão do levirato e do parente remidor. Sim? Então, os primeiros leitores, quando liam esses detalhes, eles já podiam lembrar, muito possivelmente, sim, a Boaz está cumprindo essa figura, sim, e muito possivelmente Boaz vai ter o direito de fazer isso, sim. Então, nós, ocidentais, já com muito tempo de diferença, precisamos conhecer esses dados para poder perceber o que a Bíblia nos está a falar. E aqui nós podemos ver que realmente Boaz cumpre o papel, não é, de parente remedor, sim, e ali nós já falamos que Noemi tinha um parente do seu marido, sim, importante de bens da família de Elimelec. Ele era o único personagem importante apresentado por um narrador antes de entrar em cena. É, Boaz é conhecido Noemi, ele morava em Belém, sim, e era conhecido ali em Belém, porque nós vamos ver isso depois no capítulo 4, que ele até fala com os anciãos e é reconhecido pela liderança de Belém naquele tempo. Duas coisas, sim, desculpa, três coisas que o parente remidor tinha que cumprir. O parente ele tinha que ser próximo, sim, tinha que ter meios financeiros, tinha que ter poder para poder assumir as dívidas e os encargos da outra pessoa, e tinha que ter os desejos de fazê-lo, aquilo que nós já vimos, não é? Que aquele que não queria assumir essa responsabilidade podia recusar, mas tinha que fazê-lo em um ato público perante os líderes da aldeia, assim. Então, Boaz cumpre com isso, e ele tem dois trabalhos ali para cumprir eh, com Noemi, com a sua família, não é? Quando Elimelec leva a sua família a Moab, ele não vende a sua terra. É interessante que ele não precisou vender a sua possessão, ele deixa lá em Belém, ele vai para Moab. Quando Noemi volta à sua terra, mas por causa do problema, não é, financeiro que ele estava a ter e pelas dívidas que talvez tinham ficado, impostos a pagar e tudo, ela precisava vender essa terra. Sim? Ela precisava que alguém comprasse isso. Mas, por uma questão legal e por cuidar a herança e o nome de Elimelec, tinha que ser um parente. Então, a Boaz iria assumir isso, não é? Ele iria resgatar aquilo que era do Elimelec, ele iria comprar, mas quando ele compra, é interessante ali a figura, não é que Noemi é expulsa, não, ela fica, porque é da família, sim? Então ela tem os recursos para poder enfrentar a lei, e é interessante que esse aspecto da responsabilidade de Boaz é muitas vezes ignorado, mesmo que seja chamado o redentor, o comprador, com mais frequência do que qualquer outra coisa. O que se está a discutir aqui é a compra da terra por um parente para manter a terra na família. Agora, Elimelec não havia vendido, ele não vendeu sua propriedade quando ele levou a sua família para Moab. Ele conseguiu segurá-lo. No entanto, como Noemi tinha, ela voltou, não é? Não teve escolha senão vender a propriedade. Ela não tinha os recursos para trabalhar a propriedade ela mesma e, o que era pior, não tinha dinheiro. Então, a Boaz cumpre com essa parte da lei, ele não contorna a lei, ele compra a propriedade a cumpre de uma maneira bem inesperada. É a primeira coisa que ele faz. Mas a segunda coisa que ele faz é que ele assume a responsabilidade de se casar com a Ruth, sim, e cuidar da sogra. E quando ele se casa com a Ruth, ele está a assumir que o primeiro filho que eles vão ter não vai ser filho de Boaz, vai ser filho do ex-marido, do falecido marido de Ruth, e o seu nome é que vai continuar, sim? Boaz está mesmo, ao mesmo tempo, redimir
ao comprar a terra de Elimelec e também por seu casamento, mantendo a terra na família. O que Boaz faz cumpre a lei e é permanente. Boaz pagou o preço de resgate da terra. E assim, e ainda assim Noemi e Ruth não perdem a terra, nem mesmo temporariamente. Sim? É interessante. A Bíblia, um relato da Bíblia que cumpre com aqueles requisitos que eram solicitados pela lei, não é? Boaz assume as duas responsabilidades, manter a terra na família e assumir um compromisso de casamento com a viúva mais jovem, nesse caso Ruth, não é? E, ao mesmo tempo, comprometer-se a dar um filho a essa família. A pergunta é, por que isso é importante? Sim. Por que isso deveria nos chamar a atenção a nós? Eh, já a história de Ruth é suficientemente bonita, não é? Como para entrar a complicar com situações como o levirato, como a questão do parente remidor. Mas o interessante disso é que a história de Ruth não está por acaso na Bíblia. Não é que foi colocado lá porque o livro tinha que ficar maior, não é? Então precisávamos de mais histórias para preencher isso. Não é isso. Mas o livro está a apontar, e nós precisamos lembrar, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia fala de quem é Deus e nos mostra como que Deus age. E a Bíblia está, através do livro de Ruth, nos mostrar que Deus está a agir na história de uma família, mas o que acontece na vida daquela família vai atingir-nos a nós também até hoje. Sim? E nos afeta a nós até hoje. Por quê? Porque Boaz, irmãos, representa aquilo que em teologia se fala, tipifica, é um tipo de Cristo. Há características em Boaz que nós reconhecemos que são características de Cristo. E deixe-me só lembrar algumas dessas características. Por exemplo, Boaz é um homem que oferece graça. Sim, oferece graça. E nós precisamos lembrar, graça é o favor concedido a alguém que não merece e que não tem como obtê-lo pelo seu esforço. Como mulher viúva, pobre e estrangeira, Ruth não poderia reivindicar coisa alguma a quem quer que fosse. O canal dessa graça foi Boaz. A graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. Nós amamos, ou nós o amamos, não é? A Deus, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, diz João, 1 João 4,19. A salvação não foi algo que Deus improvisou, mas assim aquilo que planejou desde a eternidade. Boaz é um homem que oferece graça àquela que não poderia alcançar graça de maneira nenhuma, não é? Boaz é um homem que oferece provisão. Sim? Ele não apenas permite que Ruth recolha em seu campo, mas oferece a ela a mesma provisão dada aos trabalhadores. Ela passa a ter liberdade de beber da sua água e desfrutar a companhia das suas servas. Jesus partilhou conosco as suas riquezas, de sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, o seu conhecimento, as riquezas da sua glória. E tudo isso, de novo, de graça, de Jesus, o Deus, nos oferece isso a cada um de nós. Nós, estrangeiros indignos, somos membros da família de Deus e temos toda a sua herança à nossa disposição. Boaz, um homem de graça, Boaz, um homem que oferece provisão, Boaz, um homem que oferece proteção. E essa é uma parte, irmãos, que eu sempre fico a pensar, não é? No sentido de que é interessante aquilo que Boaz fez pela Ruth. Sim? Lembra, Ruth era moabita, irmãos. Sim? Um povo que não era aceite pelos israelitas, eles se odiavam. Então, imagina o que poderia acontecer em um local cheio de homens,
com uma mulher estrangeira e que não tinha direitos. Sim. Eles poderiam fazer qualquer coisa com a Ruth e que Ruth não teria direito de reclamar, ninguém iria proteger ela. Sim. Ela poderia ser violentada, ela poderia ser abusada. Mas Boaz, a primeira coisa que fala para Ruth é: eu já falei, eu já dei ordens aos trabalhadores para que ninguém esteja a incomodar-te, para que ninguém te moleste. Essa é a expressão que usa, e essa expressão é uma expressão forte, irmãos. Sim? Olha como Boaz protege a essa mulher e que não tinha outra maneira, não é? A Boaz toma medidas para proteger Ruth de abordagens constrangedoras e inconvenientes dos segadores. Ela estava sob seus cuidados e proteção. Ninguém podia tocar em Ruth. Assim também, Deus é o nosso protetor, Ele é o nosso escudo e o nosso defensor. Somos a menina dos olhos de Deus, fala em alguma parte. Somos a sua propriedade exclusiva. Ele nos cerca por todos os lados e nos protege de todo o mal. É uma das figuras que eu gosto muito de pensar quando Jesus fala que ele tem o seu povo nas suas mãos, né, os seus filhos nas suas mãos, e ninguém pode tirar aquilo que Jesus tem na sua mão. Mas se isso não fosse suficiente garantia para nós, a mão do seu Pai tem a Jesus e a nós na sua mão. E do Pai, ninguém pode nos tirar. Sim. Então, imaginem o resgatador que nós temos. Mas a próxima figura, eu acho que é a figura máxima do relato de Ruth. Boaz é um homem que pagou um preço. Boaz esteve disposto a fazer o que seja necessário para agradar a Deus e cuidar daquelas viúvas. Ele compra as propriedades de Elimelec, não é? Ele se casa com a Ruth para que a família de Malão não ficasse sem descendências. Quando nós lembramos em Cristo, Cristo fez tudo para agradar o Pai. Ele pagou um preço. E nós podemos ler em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e hallado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A pior morte que podia existir nos tempos de Jesus. Jesus assume e paga o preço para que nós possamos hoje desfrutar de um relacionamento com ele. É interessante, isso mesmo fala o apóstolo Paulo em Efésios, quando ele está a falar do casamento, sim, e fala para os homens, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Sim? E como que Cristo amou a igreja? E assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi pago um preço, um alto preço por nós, irmãos, para que nós hoje possamos ter acesso livre à presença de Deus. Sim? Boaz pagou um preço. Sim? Ninguém obrigou ele. Foi uma coisa voluntária. Deus não obrigou Jesus Cristo a morrer na cruz. Jesus Cristo se ofereceu pelo amor a seu Pai para pagar o preço que era necessário para que a ira de Deus seja satisfeita. Sim? Ele é o nosso grande parente remidor, o nosso grande parente resgatador. Sim? Nas atitudes de Boaz, como o Goel, vemos em sombra a obra salvadora de Jesus Cristo, seu posterior descendente. Assim como Boaz tinha o direito da redenção e, contudo, não tinha obrigação alguma de intervir em benefício de Ruth, o mesmo ocorre com Cristo. Assim como Boaz, vendo a situação angustiante das pobres viúvas, veio em seu auxílio, porque a sua vida era governada por o Deus de Israel, e suas leis também sobre o Messias, foi profetizado que sua vida seria governada pela lei de Deus, e que ele lidaria, desculpa, justa e equitativamente com os pobres e aqueles que estivessem
prometido, está a falar de Jesus. Cristo, o nosso Goel, como Boaz, ou foi de Ruth, está ligado a nós, capaz e desejoso de nos remir. Quando pensamos mais sobre o autor de Ruth, sobre aquilo que ele, como ele procurou expor o significado da redenção e focalizar a mente dos seus leitores sobre a figura do parente remidor, nós, desse lado da cruz, podemos nos regozijar na provisão de Deus em Cristo, pela nossa redenção, é uma nova família de seus filhos dentro de uma nova criação. Agora nós pertencemos a alguém. Fomos recebidos de um lar. Temos um futuro de esperança. Só uma palavra mais. Se ainda não experimentaste o que significa ser resgatado por Deus, eu peço que tu pares um pouco, sim, e ouças aquilo que Deus fala na sua palavra. Ele fala que nós somos pecadores. Como pecadores, nós não temos esperança, porque estamos longe de Deus, nos rebelamos contra Deus e somos inimigos de Deus. Mas o interessante é que Deus, quem é ofendido pelos nossos pecados dia após dia, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados. Uma coisa que nós não merecemos, mas ainda mais ele nos oferece essa salvação de uma maneira graciosa, assim, pela sua graça, de uma maneira gratuita. Não há nada que nós possamos fazer para pagar a Deus. O que nós precisamos fazer? Descansar completamente e confiar que aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para nos salvar, para mudar nossas vidas e para fazer que nossas vidas sejam agradáveis a Deus. Se ainda não tivesses essa experiência, eu penso que clames ao Senhor nessa hora e que peças ao Senhor, Senhor, eu quero experimentar o que significa ter um resgatador na minha vida. Sim? O que significa desfrutar de formar parte da família de Deus? O que significa ter a certeza de que o futuro não é incerto? Sim. Eu te rogo, faça essa oração, clama ao Senhor para que isso seja real. Irmãos, talvez muitos de nós estamos a passar por problemas, estamos em uma situação de crise a nível mundial, que nos afeta de alguma ou outra maneira, mas o nosso parente cercano está conosco, sim? Então nós podemos confiar, tudo pertence a Ele, e tudo que pertence a Ele nos pertence a nós. Então não é necessário estar em amargura como Noemi estava, mas descobrir como que Deus é soberano para guiar as nossas vidas e descansar nessa nossa soberania. Sim? Tudo o que a lei pedia para satisfazer a justiça de Deus foi feito pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor, Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é descansar naquela promessa e na certeza de que Deus está a cuidar dos seus filhos. Então, eu peço, por favor, pense nisso, sim, e descanse no Senhor. E vamos continuar a estudar o livro de Ruth, mas agora já vendo as coisas de uma maneira diferente, vendo como Deus cumpre a sua vontade e vendo como as pessoas que formam parte da história do livro de Ruth cumprem a vontade e a lei do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este tempo, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a confiar nela e a obedecê-la, Senhor, assim como homens como Boaz fizeram, Senhor, que cumpriram a lei porque o seu desejo era agradar-te única e exclusivamente a ti. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso parente remidor. Obrigado porque Ele é quem pagou o preço pela nossa salvação. Pedimos, Senhor, se há pessoas que ainda não experimentaram isso na sua vida, que eles possam, Senhor, experimentar e que eles possam descobrir o que significa formar parte da família de Deus. Te damos graças, Senhor, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pronto, vamos a ter